Graça e paz, irmãos. Mais um dia, mais um domingo. Nós estamos aqui para mais um dia de EBD. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, desejando a todos, ó Deus, neste dia tão maravilhoso, que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês. Que vocês possam sentir, através do Espírito Santo de Deus, a presença dele em cada momento de nossas vidas. Então, saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje, dando continuidade, irmãos, nós vamos tratar do assunto de novo, a depressão. E aí, se os irmãos prestarem atenção, nós estamos pegando a cada domingo pessoas que tiveram momentos depressivos e pessoas conhecidas biblicamente. E hoje nós vamos falar de um homem que, além de toda a riqueza que teve, também foi um dos homens mais sábios que a Bíblia nos fala. Vamos falar de Salomão. E o texto básico de hoje, irmãos, vai estar lá em Eclesiastes, capítulo 2, do verso 1 ao 11. E a experiência, o título de hoje, que chama-se A Depressão por Conta dos Prazeres, Riquezas e Fama. Então é sobre esse tema que nós vamos tratar hoje, das experiências de Salomão quando o prazer, o dinheiro e a fama não satisfazem. E é isso que nós vamos ver hoje, através dessa nossa temática desse domingo. Essa nossa lição é a lição de número 6. Os irmãos que domingo passado me ouviram, eu pedi para que dessem uma olhadinha, adiantasse, porque ficaria mais fácil de entendermos. E o autor ele começa nos colocando justamente essa questão. Todos nós, de alguma forma, acreditamos que a felicidade ela pode ser encontrada ou no dinheiro ou nos prazeres. Embora não admitamos, mas nós estamos sempre atrás de prosperidade e conforto para encontrar alegria, não é verdade? Às vezes a gente acha que a alegria vai estar numa dessas coisas que buscamos, de forma errada, errônea, mas hoje esse tema ele vai nos mostrar que é justamente isso que a grande maioria, podemos dizer assim, busca, de uma forma direta ou indireta, e que na realidade, às vezes, e na maioria das vezes, são decepções que você tanto busca e não consegue encontrar a felicidade. Porque na realidade a felicidade, irmãos, a gente sabe onde encontrar. Às vezes o que não queremos é fazer aquilo que é correto para ser feito, para encontrá-lo. Que é o único caminho que tem é Jesus, nosso Deus, nosso Pai. Mas vamos à matéria, vamos ver o que é que o autor nos coloca e o que é que lá em Eclesiastes o nosso Salomão nos ensina. É difícil encontrar alguém que não gostaria de ter um pouco mais de dinheiro por acreditar que assim seria mais feliz. Pouco, né? Da mesma forma, se adquirisse aquele carro, aquela casa, aquele corpo, aquela viagem, ou aquele bem, o problema é que muitas pessoas sofrem com isso. Ou seja, as pessoas acham que é nessas coisas que vocês vão encontrar a felicidade. Vai ser feliz, vai estar realizado. E às vezes a gente percebe que na maioria das vezes não é isso que acontece. O descontentamento é um grande causador de sofrimento e doenças emocionais e espirituais. Ou seja, o ser humano está muito descontente, ele fica muito descontente quando ele não consegue atingir aquilo que para ele seria, digamos assim, o que ia fazer, o que iria fazer ele feliz ou tirar ele da infelicidade. E isso causa, problemas de sofrimento, tanto emocionais como espirituais. Nessa lição que a gente começou, nós vamos refletir sobre a vida de um homem muitíssimo rico, que após dar a si mesmo tudo o que seu corpo e seus olhos desejavam, chegou à conclusão de que prazeres, fama e riqueza não trazem a verdadeira felicidade. Pelo contrário, trazem tristeza e uma tristeza profunda. Vamos ver lá em Eclesiastes. Eu vou ler para os irmãos e a gente vai ficar, depois da leitura, entendendo um pouco mais. Eclesiastes capítulo 2, verso 1 a 11 diz:
Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com a alegria. Portanto, goza o prazer, mas também isso era vaidade. Do riso, disse: está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, regando-me, porém, pela sabedoria e como me apoderar da loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu. Durante o número dos dias de sua vida, fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins, plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz tanques de águas para com eles regar o bosque em reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes manadas de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a sorte. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Em tudo isso, perseverou comigo a minha sabedoria. Tudo o que desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então, irmãos, esse é o texto básico de hoje, o que Salomão nos coloca. E a primeira questão que o autor nos coloca aqui para refletirmos é: Salomão possuía tudo o que quis, verdade? Pelo texto e pela história que a gente conhece, Salomão tinha tudo. Foi um dos homens mais ricos e tinha algo que os outros também não tinham, que era sabedoria. No texto de Eclesiastes, o capítulo 2, o verso 1 ao 11, que foi esse que a gente leu agora, Salomão pergunta a si mesmo se a luxúria e os demais prazeres mencionados geram verdadeiramente vida no coração humano. Ele faz essa pergunta. Embora essas atividades, em sua maioria, fossem moralmente aceitas em seu tempo, eram sem dúvidas ruins aos olhos de Deus. Toda a busca de Salomão revelou-se inútil e vazia. No final de toda a busca por prazer, Salomão encontrou apenas o vazio. No verso 1, ele se convida a experimentar as coisas boas da vida, só para ver no que isso iria dar. Você percebe que o Salomão, ele tinha riqueza, como o próprio texto fala, ele disse que não se privou de tudo que o seu coração desejava e de tudo que seus olhos gostariam de ver e ter. E ele fez isso. Como o próprio texto fala, ele teve manadas, teve bois, teve cantores, cantoras, haréns. E ele começa já no verso 1, Ele se convida a experimentar as coisas boas da vida, ou seja, tudo que a vida naquela época, e como hoje é muito diferente, pode te dar na questão de trazer felicidade. E o próprio Salomão, com toda a sua sabedoria, ele diz: tudo isso feito através da minha sabedoria, ou seja, ele não estava fazendo nada que ele não tivesse noção do que estava fazendo. No verso 2, ele já começa as suas conclusões antes mesmo de dar seu testemunho pessoal no verso 11. Então, sua conclusão é que as alegrias e os prazeres deste mundo, além de nada valerem, são loucuras. E vamos ver por que é loucura. O próprio Salomão já começa a entender isso, mesmo ele se dando ao luxo de fazer, de ter, como o próprio texto fala,
ele já começa a ter essa conclusão. Ou seja, por mais que você tivesse, por mais que você tenha, por mais que você faça, você não encontra aquela felicidade, que não é essas coisas que vão te dar. Então é o seguinte, vamos ver o porquê que são loucuras. No versículo 3, se o irmão prestar atenção, Salomão ele se lança aos vinhos e às extravagâncias, ou seja, sem limite para nada. Ele se dá o luxo de beber, né, e de fazer tudo que a questão da luxúria permite. No versículo 4, ele lança-se aos grandes projetos, ele constrói muitas casas e vinhas para si, ou seja, ele foi desejando e foi fazendo as coisas. No verso 5, conta que criou um jardim que de tão grande continha todo e qualquer tipo de árvore frutífera. Lembre-se de que, a essa altura da história da humanidade, a construção de jardins e pomares era um sinal de muita riqueza, ou seja, você quando construía essas coisas grandiosas, né, como esses jardins, essas coisas, eram um sinônimo, ou seja, significava de que você tinha dinheiro, você tinha poder, você tinha o que ele falava aqui, riqueza, que era isso que ele estava tentando encontrar, através dessa riqueza, através do poder dela, a felicidade, que mesmo logo ele começa a ver que não existiu, e no final, lá no verso 11, finalzinho, ele vai dizer que nada disso lhe trouxe a felicidade que ele buscava. No verso 6, Salomão ele constrói gigantescos reservatórios de água para irrigar todos os jardins e plantações que ele tinha feito, né? Então você veja que para aquela época essas coisas aqui, essas construções grandiosas, eram sinônimo de que riqueza. No verso 7, compra escravos e escravas para fazerem todo o serviço para ele. E além dessa terrível aquisição, Salomão compra tantos bois e ovelhas que nunca antes dele alguém em Jerusalém possuía tanto animal. Então você vê que Salomão ele começa a criar uma verdadeira império, né, de coisas, de tudo que seu coração desejava, nessa busca infinita pela riqueza, pelo poder, de querer satisfazer e ter ali a alegria que ele buscava. No verso 8, Salomão vai atrás de ouro e prata. Se o irmão perceber, né, é quem está falando aqui passo a passo do que ele foi adquirindo. E aí, ouro e prata. A Bíblia diz que ele foi o homem mais rico de seu tempo, que se vestia com esplendor e que possuía dinheiro o suficiente para comprar tudo o que desejasse. Segundo Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 29, a glória de Salomão foi extraordinária. No mesmo verso, ele conta que comprou cantores e cantoras, além de um harém. A delícia dos homens, né? Em suas palavras, para se deliciar em prazeres. Então, você vê que Salomão, ele de todas as áreas, de tudo que a gente possa imaginar com o ser humano que traria prazer às nossas vidas, Salomão ele foi adquirindo. No verso 9, ele nos diz que reuniu toda a fama que pretendeu ter. Nunca um rei de Israel foi tão famoso no mundo quanto ele. No verso 10, irmãos, ele conclui dizendo que nada que seus olhos tivessem desejado, ele os negou. Ou seja, tudo que passou à sua vista, ele foi lá e adquiriu. Tudo que seu coração desejou, ele teve. Satisfez todos os desejos do seu coração, desfrutou de toda forma de prazer. Salomão teve tudo o que quis. Ou seja, se nós imaginarmos, né, que a pessoa com poder, com sabedoria e rico como ele foi, adquirindo tudo que ele tinha, que passava, como o próprio texto fala, e como ele mesmo, tudo que passava à sua frente e o que o seu coração desejava, ele foi lá, não tinha nada que ele não conseguisse. Agora, tente imaginar o que isso significa para uma pessoa. Alguém poderia dizer, qual o problema?
Não é exatamente isso que a maioria das pessoas procuram na vida? Uma boa pergunta é: será que Salomão terminou sua vida como um homem feliz e realizado? A resposta é não. Não. No verso 11 ele conclui. O próprio verso 11 ele vai dizer, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então você percebe, irmão, que a gente fica imaginando de repente que uma pessoa que tem tudo que se imaginava, tudo que se desejava, você ia lá e conseguia. E que depois de tudo isso feito, você não conseguiu realmente atingir aquele objetivo que era o quê? Sua felicidade. E aí vem uma questão que a gente precisa discutir, que é: riqueza e felicidade significam a mesma coisa? Riqueza e felicidade significam a mesma coisa? A grande conclusão a que Salomão chega é que as riquezas pela riqueza, o prazer pelo prazer e o sucesso pelo sucesso é loucura. A riqueza pela riqueza, o prazer pelo prazer e o sucesso pelo sucesso é loucura. Algo inútil e sem proveito. É isso que o próprio Salomão chega à conclusão. E olha que estamos falando de um homem que teve, que tinha a maior sabedoria do seu tempo. Era um homem sábio, um dos maiores homens sábios. E por quê? Porque Salomão entra nessa crise existencial, depressiva, porque ele chega a esse ponto, irmão. No livro de Eclesiastes, não vendo mais razão para a vida, não vendo mais sentido em nada do que se faz debaixo do sol, é essa assim que termina o verso 11. A razão é que até mesmo as riquezas e os prazeres não têm poder suficiente para alegrar e resolver o problema do ser humano. Vocês conseguem entender essa frase? Vou repeti-la de novo, irmão. A razão é que até mesmo as riquezas e os prazeres não têm poder suficiente para alegrar e resolver o problema do ser humano. Riquezas e prazeres só distraem, mas efetivamente não conseguem planificar o homem. Então, ricos e famosos desse tempo e seus quadros de depressão. Então, se a gente escutou até agora, ouviu o que está lá em Eclesiastes, a gente ponderou até agora sobre o que Salomão, em sua sabedoria e tudo que ele fez, ele consegue, no final, dizer que, em resumo, que a alegria, que o prazer pelo prazer, a riqueza pela riqueza, isso sem Deus não tem nenhum sentido. E aí quando a gente vem, busca para o nosso tempo atual, quando a gente pega esse assunto, que é depressão, riqueza, fama, e aí a gente vai ver que nos nossos dias a gente já escutou pelo menos muitos relatos de pessoas famosas, assim, não tão como Salomão, mas famosas nas suas vidas, eles relatam muito isso, que não tem a alegria que busca, não chega até ela. Tem uma frase aqui que diz, o autor coloca assim: apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, de tudo que já conquistei, eu me sinto há alguns anos triste. Essa frase é de um comediante do YouTube muito famoso. Ou seja, ele diz que apesar de tudo que está acontecendo na sua vida, ele continua triste. Fama, conquistas, mas ele continua triste. Chega a ser intrigante o seu relato, pois na teoria ele deveria ser a pessoa mais feliz da Terra, até porque estaria conquistando aquilo que estava se buscando, está tendo todo um sucesso, ou seja, pessoas seguindo no seu
Se é um YouTube, deve ser seguindo na sua plataforma, ou seja, seguindo aquilo que ele faz. Com certeza deve estar ganhando bastante dinheiro, mas em suas próprias palavras, ele continua triste. Então, às vezes as pessoas acham que fazer sucesso, ter dinheiro, traz alegria, é sinônimo de alegria. Não. Está aqui relatos de que não é. Há um outro relato que diz o seguinte, abre parênteses. Tem acontecido coisas boas e muitas conquistas. Segundo ele, isso tudo que muita gente deseja para ser feliz, só que o resultado para ele foi a depressão. Ou seja, muita gente, muitas vezes, busca, né, através dessa realização pessoal, desse sucesso, dessa questão de ter dinheiro, esse resultado que por aí, por esse caminho, se vai conseguir a felicidade. Mas a gente vai ver aqui em vários depoimentos de muita gente famosa nesses tempos atuais que não é isso que acontece. Há um outro aqui, abre parênteses. Há um ano eu enfrentei crise de pânico e quadro depressivo. Foi o pior momento da minha vida. Aprendi muito com o que vivi. Tristeza não é doença, mas quando se estende por muito tempo, pode ser. É preciso estar atento à duração dela em nós. Há muita ignorância no trato com pessoas depressivas. É comum escutar que é frescura, exagero, falta do que fazer. Quando de fato se trata de um quadro depressivo, não é e não é. Só quem sofre sabe. Fecha parênteses. Esse é o relato de um padre muito famoso que também se apresenta como cantor. E a gente sabe de quem estamos falando, né? Quem acompanha a notícia sabe do que a gente está falando aqui. Então, essa pessoa que é muito bem vista e que tem realmente essa questão, ele diz, ou seja, ele passou na pele. Nem a popularidade, nem as amizades com os famosos foram capazes de equilibrar a vida dessa pessoa. Tem um outro depoimento de um atleta, né? Um atleta olímpico. Abre parênteses para o que ele vai dizer. Eu não queria mais estar no esporte. Eu não queria estar mais vivo. Fecha parênteses. Um pequeno depoimento do maior nadador da história, dono de nada menos do que 28 medalhas olímpicas. Ele revela que no período de sua depressão ele ficava de 3 a 5 dias sozinho em seu quarto, sem comer, sem dormir, tomado pela vontade de não viver. Tomado pela vontade de não viver. O curioso é que todo atleta olímpico sonha com pelo menos uma medalha de bronze. Seria o auge da carreira, mas não foi assim na vida desse grande campeão. Então, irmãos, nesses depoimentos aqui que eu falei para vocês, de atores e pessoas famosas, você percebe que, na realidade, as pessoas, por mais que tenham sucesso, por mais que tenham dinheiro, elas não estão fora, ou seja, elas não estão isentas de terem momentos depressivos. Porque não é isso que traz a felicidade, não é isso que faz você ter uma vida abençoada ou uma vida de alegria, de felicidade como a gente busca. Não ricos e não famosos também ficam deprimidos pelos mesmos motivos. E aí, gente, a gente falou aqui de pessoas ricas e famosas, né, que com seus depoimentos falaram que mesmo ganhando dinheiro, tendo muita popularidade, sempre tiveram problemas sérios de depressão. E quem não é famoso e quem não é rico também tem a mesma coisa. É o que a gente vai ver agora. Enquanto para uns é pelo excesso, para outros é pela ausência. Mas os motivos são os mesmos. Muitos almejam e até perseguem a todo custo a fama por acreditarem que só assim serão realizados e como ela não chega, ficam amargurados ao extremo. Ou seja, tem gente que busca de qualquer maneira essa fama, esse sucesso. E quando ele não vem, entra em depressão. É engraçado que há pouco tempo a gente falou que pessoas que têm esse sucesso, que têm esse dinheiro, que têm essa riqueza, também entram em depressão.
E aí você vai lá, sai de uma ponta e vai para outra. Para pessoas que não são famosas, para pessoas que não têm dinheiro, porque justamente buscam isso, porque acham que é nisso que vão encontrar a felicidade. Assim também é com o dinheiro. Quantos acreditam piamente que a sua vida só terá valor e sentido quando forem milionários? Muitos, né? Nesses casos, a inveja entra como se fosse um tempero a mais nessa tragédia. A fama e a riqueza do outro surgem como uma espada encravada no peito. É o desejo desenfreado pelo que o outro tem. E aqui, irmãos, a gente entra numa outra linha, que é trazendo um outro pecado, que é o pecado da inveja. Salomão é exemplo de ser humano que usou e desfrutou de todos os prazeres possíveis e imagináveis, mas de maneira equivocada. Ou seja, ele tinha fama, dinheiro, riqueza, tudo que a gente possa imaginar, mas que usufruiu tudo isso de forma equivocada, de forma errada. Por causa disso, colheu as consequências em pequeno, médio e longo prazo. A gente sabe a história de Salomão. O ponto positivo de Eclesiastes, essa passagem que nós lemos, 2:11, é que Salomão percebeu que o que estava fazendo era correr atrás do vento. Você corre atrás do vento, irmão? Ninguém consegue, né? Ou seja, quando desfrutamos dos prazeres sem a orientação de Deus, desperdiçamos nossa vida, corremos atrás do vento, ou seja, não vamos a lugar nenhum. O exemplo de Salomão nos deixa bem claro isso. Pegamos o exemplo de Salomão trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quando a gente pega depoimentos de pessoas ricas, e famosas que dizem que mesmo com tudo isso, teve momentos depressivos, momentos que o único desejo que tinha era de tirar a própria vida. Quando do outro lado a gente também vê pessoas que buscam de forma insana ser rico, famoso, e quando isso também não chega, entre momentos depressivos. E aí quando você vai lá para a Bíblia e vê o exemplo de Salomão, a diferença é que Salomão, ele percebeu isso. No verso 11 ele diz, que tudo isso, sem a orientação de Deus, é você correr atrás do vento. Não vai dar em nada. Não vai ter nenhum resultado positivo. E a terceira questão que o autor nos coloca é nossa sede por saciedade. A alma e o corpo humano precisam ser saciados. Isso é óbvio, né? Há uma necessidade inerente a todo ser humano. Mas, sem Deus, pensamos que dinheiro é que resolverá todos os nossos problemas. O desejo nasce de duas fontes, irmãos. Duas fontes que nossos desejos nascem. Daquilo que nosso coração, daquilo que nosso corpo pede, ou seja, dos instintos naturais de todos os seres humanos, e daquilo que vemos na vida dos outros. Então são essas duas fontes que a gente tem para tentar correr atrás dessas coisas. Principalmente por causa desta segunda fonte, que é aquilo que a gente vê na vida dos outros, é que nascem as guerras. Prestou atenção? É através desse segundo desejo, de que você olha para o que os outros têm e vai querer, é que nascem esse desejo e, consequentemente, as guerras. É dessa mesma fonte que também vêm as frustrações e a decepção em nossas vidas e famílias. Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado, porque se nós buscamos isso, se nós temos só isso como objetivo na vida, aqui está o maior exemplo que a gente precisa rever. Quando lemos a palavra, quando buscamos em Salomão, quando buscamos em outros autores da nossa palavra, aqui da Bíblia, vamos ver que todo sucesso ou insucesso, ele depende se você está buscando isso com sabedoria ou não. Como é que a gente pode evitar isso? De que maneira a gente pode evitar? Para que todo engano cesse e se alcance a paz perfeita, é necessário crer. Não tem outra saída, irmão. É necessário crer que, com todo o coração, que Jesus Cristo é o melhor prazer e a maior riqueza que um ser humano pode encontrar.
Então vou repetir a frase para que a gente consiga nela bem refletir bem. Porque nessa aula de hoje é essa frase que nos vai deixar com uma reflexão para ficarmos pensando. O autor ele diz o seguinte: para que todo engano cesse e se alcance a paz perfeita, que é isso que o ser humano busca, é necessário crer com todo o coração que Jesus Cristo é o melhor prazer e a maior riqueza. Prazer e riqueza a gente não encontra em outro lugar que não seja em Jesus. E se você busca esse prazer e essa riqueza de forma errada, sem ser esse o objetivo, está aqui vários exemplos do que a gente já falou até agora, de que não vai dar certo. E pode parecer uma solução simplória isso que a gente está falando, né? Simples demais. Mas é a mais pura verdade. Se você não busca a Jesus, se você não tem esse objetivo, você não vai conseguir, irmão. E assim como Salomão e todos os outros vão perceber que vão estar correndo atrás do vento. Não há nada que nos falte quando temos a Ele. Nada. Ele é o tesouro mais precioso, a fonte de água que nunca seca, o pão que nunca se acaba. Só Ele é capaz de nos alimentar a alma diariamente, fazendo com que nós sintamos pleno sempre, ainda que nos faltem outras coisas que desejamos tanto. A fim de encontrar a paz que Salomão encontrou no final da vida, é necessário ter em Deus seu maior prazer. Foi exatamente isso que Salomão descobriu no final da sua caminhada. Ou seja, Salomão fez tudo o que fez, o relato que aqui a gente fez, mas ele percebeu que no final da sua caminhada, nada disso, sem Jesus, valeu a pena. E para que a gente possa pensar e agir, aqui vão algumas perguntas, irmãos. São importantes nesse momento. Qual o papel do dinheiro na sua vida e quanto ele é importante para a sua felicidade? Que grau de importância a popularidade traz para a sua imagem? Do que realmente a sua alma precisa? Essas são perguntas que podemos também compartilhar com as pessoas que amamos e que estão próximas da gente. As respostas, uma vez bem sinceras, podem apresentar a possibilidade ou não do surgimento de transtornos emocionais que geram a depressão. Então, quando você fazer essa pergunta para você mesmo, irmão, essas perguntas, e você conseguir respondê-las de uma forma bem sincera, elas podem apresentar